Depois de concluída a configuração da nossa aba de saída, fica o questionamento: quanto devemos utilizar de taxa de bits? Temos que levar em consideração alguns fatores principais, como a qualidade da sua internet, o tipo de conteúdo que você irá transmitir, a qualidade que você irá transmitir este conteúdo e a plataforma a ser utilizada. Eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, a qualidade da sua internet. De maneira mais genérica, cada 1000 kbps equivaleria a 1 mega ali do seu upload. Se você não sabe quanto de taxa de upload que você tem, você pode procurar o contrato de prestação de serviço junto à sua operadora, ou você pode vir a algum site, como por exemplo o Brasil Banda Larga, e aí você vai colocar aqui em iniciar o teste. Você vai receber ao final do teste os valores de download e de upload. O que vai nos interessar a priori é o valor de upload. Agora falando sobre o tipo de conteúdo que você irá transmitir. Vamos supor que eu esteja fazendo uma videoaula, onde eu esteja conversando com os meus espectadores e mostrando slides, projeções, enfim. A quantidade de bitrate que eu vou utilizar, a quantidade de taxa de bits que eu vou utilizar neste caso, não é a mesma caso eu estivesse, por exemplo, jogando um jogo de ação onde há um uso de tela bem intenso, né? As imagens bem intensas, movimentação rápida, enfim. O tipo de conteúdo criado nesse caso, como ele é mais intenso, exige um uso de dados maior, tanto do computador em questão de processamento, também vai exigir de questão de bitrate. E a qualidade, né? Se eu estiver fazendo uma live, por exemplo, a 720p, a taxa de bits vai ser diferente em comparação a uma live em 1080p. E sobre as plataformas, algumas delas possuem algumas diretrizes, né? Algumas sugestões de taxa de bit que você pode utilizar. Aqui, por exemplo, eu tenho a Twitch, uma plataforma mais voltada para jogos. Ela tem um guia de algumas resoluções, algumas configurações que você pode utilizar no seu OBS. Então nós temos o X264, caso você prefira renderizar a sua live no processador, e temos NVIDIA NVENC, caso você tenha placa de vídeo da NVIDIA e possua essa configuração. Então, se eu quiser fazer, por exemplo, uma live a 720p com 30 fps, eu utilizaria 3000 kbps. Temos as outras configurações aqui também, você pode inclusive testá-las, é interessante. Caso queira fazer uma live a 1080p, 60 fps e o meu conteúdo é slow motion, ou seja, não é um conteúdo que há muita ação na tela, né, como o caso dos slides que eu mencionei, eu poderia utilizar na Twitch aqui até 6000 de bitrate. Se eu utilizasse um jogo com mais ação, né, uma movimentação mais rápida, a Twitch recomenda uma live a 900p em vez de 1080p e o bitrate, também a taxa de bits, em 6000 kbps. Já para o YouTube, a gente tem uma variedade maior aqui das qualidades. Se eu quiser, por exemplo, fazer a 1080p 60 fps, a minha taxa de bits vai variar de 4500 a 9000. Se eu quiser, por exemplo, fazer em 2K, já seria de 9.000 a 18.000. Em 4K, seria de 20.000 a 51.000 de taxa de bit. Você tem que ter em mente um uso mais eficiente da sua internet. Não adianta, por exemplo, eu colocar 51.000 de bitrate, de taxa de bits, sendo que a minha audiência, os meus espectadores, não possuem uma internet que consiga rodar uma live desse jeito. Então eu estaria basicamente desperdiçando recursos do meu computador. Eu sempre sugiro que vocês façam testes, né? Tem uma aula mais à frente, no módulo mais à frente, que eu ensino como fazer um teste interno com o OBS, mas vocês também podem criar uma conta secundária na plataforma que vocês vão utilizar para realizar esses testes. Eu realmente recomendo isso antes de fato, ir ao vivo. Mas, normalmente, esses presets, essas configurações recomendadas já funcionam bastante. Eu, por muito tempo, utilizei essa daqui para fazer em 1080p 60 fps. Então, a resolução, a taxa de bits, o CBR, né, deixar
a taxa mais constante, frame rate, enfim. Outra coisa, vamos supor que eu fiz o teste e eu tenha 4 megas de upload, por exemplo. Mas eu quero fazer uma live em 1080p e ele recomenda 6.000. É interessante que você não ultrapasse os valores da sua internet. Se eu tenho 4 megas, por exemplo, não é interessante eu utilizar mais do que 4.000 de bitrate. Não é interessante, na verdade, nem os 4.000. Eu sugiro que você deixe um intervalozinho ali. Então, se eu tenho um limite de 4.000, eu poria 3.500. Para esses outros 500 kbps ficar ali para o Windows fazer alguma outra coisa, enfim, não ficar o consumo exclusivamente, totalmente aqui no OBS. Mas, de novo, depende daquilo que você quer fazer. Eu vou deixar no recurso da aula esses guias aqui, tá? Então vocês vão poder dar uma lida neles e averiguar qual que é o melhor. E, novamente, testes são necessários para que você consiga descobrir qual melhor se encaixa. Pode ser que esse aqui já seja perfeito para vocês, pode ser que esse daqui fique melhor, vai depender da proposta que você queira para sua live e vai depender também do seu computador e da sua internet.